Bom, gente, agora um boa tarde oficial, começar a aula. Vou falar com vocês que a participação de vocês é essencial para a gente conseguir estabelecer um bom contato, vocês conseguirem entender. Gostei muito da nossa última aula. Vocês lembram sobre o que nós falamos na última aula? Qual que era o tema? Pode ligar o microfone ou responder pelo chat. Qual foi o tema da última aula, vocês lembram? Ninguém lembra? Sobre o que nós aprendemos na outra aula. Qual o gênero textual que nós estudamos? Nossa. Nós estudamos sobre o conto. Aí nós estudamos o enredo, só para refrescar a memória. A gente estudou sobre o enredo, sobre os personagens, tipo de narrador. Hoje nós vamos para a aula 2. Na aula 2 é a página 9 do material Aprender Sempre. Hoje a gente vai estudar a narrativa em outro gênero textual. Nós vamos estudar o poema hoje. E página 9? Aqui está a página 9, eu não... Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui no material online. Achei. Achou? No material online não aparece a página. O objetivo da aula é ler e analisar o poema com estrutura narrativa, percebendo que elementos da narrativa também podem estar presentes em outras estruturas, como nesse gênero textual. Alguém aqui já leu algum poema? Eu já. Você gostou? Gostei. O Lucas também colocou aqui no chat que ele já leu algum poema. O que vocês percebem no poema? O que chama a atenção de vocês? Uma poesia, que é diferente do texto em prosa. As palavras vão rimando, assim que se fala, rimando. Rimando. Alguma coisa assim. As palavras vão rimando. Essa é uma das diferenças. Aí, ó, no material, a gente vai estudar texto em prosa e em verso. Então, para facilitar, para entender melhor, eu coloquei aqui, preparei esse slide para vocês, para a gente iniciar o nosso estudo da aula de hoje. Na aula passada, a gente falou sobre conto, e o conto é um gênero textual, uma narrativa curta, tem uma história curta, e hoje a gente vai ver uma narrativa em um poema. Então, vamos lá. A prosa, quando a gente fala que o texto é escrito em prosa, é a forma que adotamos para escrever de maneira natural, expressando as ideias como surgem no nosso pensamento, sem precisar seguir regras que nos indicam a medida que devem ter linhas que escrevemos, ou o ritmo das mesmas. Na prosa, por exemplo, as frases não têm necessariamente que rimar, e a escrita não tem regras escritas, como no caso do verso.
Então, a prosa é igual esse texto aqui, ó, que a gente está lendo. É um texto em prosa, porque tem frases, períodos, orações. É um texto em prosa. Aqui tem um exemplo. Caminho sem luz, desemboca em minha alma uma dor profunda. Procuro você, mas não o encontro em nenhum lugar. Só encontro uma aura, um fantasma, a lembrança que me nego a soltar enquanto me sumo na escuridão. Aqui vocês podem ver que tem um ponto final, a linha normal, um texto em prosa. O verso é uma composição poética que a gente vai encontrar só em poesia e poema, escrita considerando a métrica de sílabas e o ritmo das frases, que é o que a Brenda falou das rimas. A métrica é porque tem escritor que escreve, na hora que você vai separar as sílabas das palavras, tem 10 sílabas, em todos os versos tem 10 sílabas. É muita perfeição. No verso, utilizam-se elementos como os acentos, as pausas, o som similar das palavras para criar uma narração com rima. Trata-se de uma das formas mais comuns de poesia que podemos encontrar. Mas sua escrita não é tão livre quanto a prosa. No entanto, o resultado final é igualmente bonito. A poesia ela tem uma função de nos encantar por dentro, de tocar o nosso coração. Aqui tem um exemplo do poeta Pablo Neruda, no livro Poemas de Amor, uma canção desesperada. Gosto quando você se cala, porque é como se você estivesse ausente, e me ouve desde longe, e minha voz não toca você. É como se os olhos tivessem voado e como se o beijo fechasse sua boca. Aqui a gente tem um verso, mas a gente não tem a presença das rimas. Aí, aqui eu coloquei para vocês entenderem. O verso é a linha da poesia. O conjunto de linhas forma estrofe, que é o conjunto de versos. E de verso com várias estrofes tem o poema. Então, aqui nesse esquema, eu acho que fica mais fácil de entender. A linha é o verso, o conjunto de versos é a estrofe, e o conjunto de estrofes forma um poema. Resumindo assim, a prosa. Acho que tem gente querendo entrar aqui. A Samia está saindo. Deixa eu ver se eu consigo. Será que é essa Samia aqui? Não sei se eu... Ai, agora deu certo. Agora vai dar certo eu entrar. Boa tarde, Samia. Estava tentando te colocar aqui na aula. Então, assim, resumindo, o texto em prosa tem linha contínua, tem parágrafo e ritmo da fala, da língua falada. O texto em verso tem as linhas fragmentadas, que são os versos, e pode haver melodia, ritmo e rima, mas não é obrigatório ter rima. Eu particularmente, falando sobre a minha percepção, quando tem rima, me chama mais atenção, mas isso é uma percepção minha, cada um gosta de um tipo, né? Eu, particularmente, não sei vocês, eu gosto de poesia que tem rima, eu acho mais bonito. E agora, falando um pouco mais sobre isso, alguns de vocês me falaram que já leram uma poesia. Que sensação que vocês tiveram ao ler essa poesia?
Alguém quer compartilhar aqui esse momento? De alguma sensação? Vou dar um exemplo para vocês, tipo, das poesias do Braulio Bessa. Quando eu ouço ele declamando, quando eu leio, eu sinto fazendo uma autorreflexão da vida. Vou estar fazendo uma autorreflexão da minha própria vida. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês leem um poema ou uma poesia, o que vocês sentiram? Vocês já leram alguma que vocês gostassem muito? Vão pensando aí, depois vocês me falam. Vocês conseguem citar algum poema de que vocês gostam? Alguma vez que vocês ouviram, mesmo que vocês não saibam o nome, algum trecho que fez vocês gostarem? Deixa eu pensar, não lembro de nenhum. De nenhum. Começar a prestar atenção. Aqui, ó, nessa página, na página 9, tem o trecho do capítulo 8, da obra Dom Quixote, de Miguel Cervantes. Vocês já ouviram falar dessa obra, Dom Quixote? Não. Eu não. Não? E os outros? Vocês já ouviram? A Sâmia falou para mim que ela entra e tá... Eu não consigo. Aqui eu não consigo adicionar ela. Deixa eu ver se eu mando o link. No WhatsApp. No... Se ela consegue entrar agora. Que ela tinha entrado. Aqui, ó, eu cheguei até a pesquisar. Esse Dom Quixote foi uma obra que foi escrita pelo Miguel Cervantes. Ele viveu de 1547 a 1616. Trata-se de uma sátira às antigas novelas de cavalaria. Aí, só para vocês entenderem melhor o texto. Então, é uma paródia bem humorada dos romances de cavalaria, composta por 126 capítulos, dos quais foram divididos em duas partes. Ele começou a escrever em 1580, e sendo que a primeira parte foi escrita em 1605 e a segunda em 1615. O resumo da obra aqui fala que a história relata os feitos de um ingênuo e fidalgo cavaleiro medieval, Dom Quixote. Ao lado dele estão seu cavalo Rocinante e seu fiel amigo escudeiro, Sancho Panza.
Olha que nome lindo, Sancho Panza. Ávido leitor dos romances de cavalaria, Dom Quixote cria seu próprio mundo ao se lançar em diversas aventuras. Ele vai em busca de justiça e de bela donzela imaginária, Dulcinea de Toboso, tal qual ocorria nas novelas de cavalaria. Ainda que muitas passagens sejam invenção de seu protagonista, o romance possui um caráter realista. Vale notar que seu companheiro Sancho apresenta discursos mais coesos e realistas que o protagonista. O romance relata as histórias e peripécias vividas por Quixote e seu companheiro nas regiões espanholas. O grande valor humorístico de tais passagens é encontrado entre as fantasias e loucuras de seu protagonista e a dura realidade vivida. Em meio à loucura, Quixote trava batalhas com moinhos de vento, que imaginou serem gigantes. Além disso, guerreira contra exército de ovelhas, que resulta numa surra de pastores de rebanho. A novela acaba quando Dom Quixote volta ao mundo real, ou seja, quando ele retorna à casa e percebe que há heróis no mundo. Aí aqui tem uma imagem do encontro de moinhos de vento. Só para vocês terem uma base para a gente conseguir entender o texto aqui que fala. Alguém pode ler o texto para mim, por favor? É o texto 2, da página 9. Isso. Do bom sucesso que teve o valoroso Dom Quixote na espantosa e jamais imaginada. Peraí, tô meio dislexo. Dá pra me ouvir? Aham. Do bom sucesso que teve o valoroso Dom Quixote na espantosa e jamais imaginada aventura dos moinhos de diversos sucessos dignos deles recordação. Muito nisso, descobriram de... Nossa, velho. Nossa, tá difícil. Caramba, tô meio dislexo. Quando nisto, descobriram 30 ou 40 que há naquele campo. Assim que o Don Quixote os viu, disse para o escudeiro: a aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que eu soubesse desejar. Porque, vês ali, amigo Sancho Panza, onde se descobrem 30 ou mais desaforados gigantes em sua batalha, e tirar-lhes todas as vidas, e com cujos despojos começar que essa é boa guerra, e bom serviço faz a Deus quem tira tão má raça-me da face da terra. Quase gigante, disse Sancho. Aqui e ali vês, respondeu o amo, de braços tão compridos que alguns os têm de quase 2 léguas. Olhe bem, vossa mercê, disse o escudeiro, que ali não são gigantes, são moinhos de vento, e os que parecem braços não são senão as velas, que tocadas do vento fazem trabalhar as mãos. Pense vê, respondeu Don Quixote, que não andas corretamente nisso. Os gigantes são, e se tens medo, tira-te daí, e põe-te em oração enquanto eu vou entrar com eles em fera e desigual batalha. Dizendo isso, meteu esporas ao cavalo rocinante, sem atender aos gritos do escudeiro, que queria serem, sem dúvida, alguns moinhos de vento, e não gigantes. Os que iam cometer, mas o cego ia ele, que eram gigantes, que nem ouvia as vozes do Sancho, nem reconhecia. Como estar muito perto, o que era antes ia dizendo a brado: não fujais, covardes e vis criaturas. É só um cavaleiro que nos investe. Aqui lembra da aula passada que o texto teve um tanto de vocabulário difícil que a gente foi descobrindo o sentido de cada palavra naquele texto? Esse texto aqui, vocês acham que tem palavras difíceis também, igual aquele?
Eu acho que sim. Qual? Peraí, deixa eu ver aqui. Uhum. Vai vendo aí se vocês encontram alguma palavra que vocês não saibam o significado, para a gente conseguir entender. Professora, eu não sei o que é léguas. Léguas. Quando a gente fala assim, tantas léguas, é mais ou menos a mesma coisa que quilômetros, comparando assim, que antigamente não tinha essas medidas igual hoje. Aí as pessoas falavam tantas léguas. Onde que está aqui essa palavra? No 5º parágrafo. Léguas seria algo que está muito longe, né? Oi? Ó, de braços tão Léguas compridos. seria algo que está muito longe, não é? Não, de 2 léguas. Quer dizer, deixa eu ver aqui o que o dicionário fala, para a gente entender melhor. No, pra vocês entenderem melhor. Ó, medida itinerária antiga, de valor variável. Légua, aproximadamente 4 quilômetros, na légua quilométrica. A légua marítima vale a 3 milhas, ou cerca de 5, quase 6 quilômetros. Então, é essa medida mesmo, é uma medida antiga, que não tem como a gente falar assim, tem 30 centímetros. Não tem como, porque ela é variável, depende do contexto. Aqui, no caso, fala de braços compridos, então, você imagina 2 léguas, você pensa um braço que seja proporcional ao tamanho da pessoa, né? Senão fica muito esquisito. Aqui, ó, esse trecho que eu mostrei para vocês aqui, ó, na hora é um mundo irreal do vento que ele trava aqui. Aqui, ó, é uma invenção, mas de caráter realista. Aqui ele fala assim, ó, quando Niston ia descobriram 30 ou 40 moinhos de vento. Então, o universo gira em torno desses moinhos de vento. E aí foi caminhando um tanto de gigante para a batalha, tirar-lhes todas as vidas e cujos despojos começaram a enriquecer, que essa é a boa guerra, e bom serviço faz a Deus quem tira tão má raça da face da terra. Então, para ele, os gigantes aqui seriam essa má raça da terra. Aí, o Sancho Panza pergunta para ele, quais gigantes? Ele fala, aquele que ali vês, de braços tão compridos que tem quase 2 léguas. Aí, ele usou o vocabulário aí, vossa mercê, que é um vocabulário mais antigo também, que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento. E ele fala.
E os que parecem braços não são senão as velas, que é de barco, tipo barco à vela, que tocadas ao vento fazem trabalhar a moça. Então, o que ele entendia ser gigante era um moinho de vento. Aí ele respondeu, Dom Quixote, bem se vê, que não andas corrente nisso das aventuras, são gigantes. E tens medo, tira-te daí e põe-te em oração enquanto eu vou entrar com eles em fera e desigual batalha. Dizendo isso, meteu esporas ao cavalo rocinante, sem atender aos gritos do escudeiro, que lhe repetia serem, sem dúvidas, algumas moinhos de vento e não gigantes, os que não ia acontecer. Mas tão cego eles em que eram gigantes, que nem ouvia as vozes de Sancho, nem reconhecia. Com estar já perto, o que era antes dizendo a brasa, não fuja, covardes, vis criaturas, é só um cavaleiro o que vos investe. Dá para a gente saber se é gigante ou se é o moinho de vento? Lendo esse trecho do texto. A gente consegue entender? Um fala que é gigante, o outro fala que é moinho de vento. Qual será que está certo? Depende da mentalidade de cada um. O que você acha, Leonardo? Na sua Acho que pode ser um moinho, né? moinho. Alguém pensa diferente? Eu também acho que pode ser um moinho. Vem assim, pode ser um moinho. Uhum. Eu também tenho essa impressão. Aí aqui tem uma imagem. Como que essa imagem aqui se relaciona com o texto lido? O que essa imagem tem de semelhante com o texto lido? O que é isso aqui, ó? É meio os moinhos é meio que o local onde se trata a história. Exatamente. São os moinhos que... E aqui é mais ou menos onde se passa a história, né? Os moinhos de vento, e no trecho do texto é tido como gigantes, inimigos do Dom Quixote. Só que eu pelo menos, eu interpreto como moinhos mesmo, e não gigantes. Aqui, ó, olha os braços, ó, que ele fala de léguas lá. Eu olhei isso aqui e eu pensei nos braços das léguas. Então, a resposta aí, como essa imagem se relaciona ao trecho lido. Vou colocar aqui, ó. A Evelyn perguntou se nós vamos usar o caderno. A gente vai usar só o material Aprender Sempre, tá, Evelyn? Que eu vi agora. A imagem traz referências aos moinhos. A imagem faz referência aos moinhos de vento citados. No trecho com os gigantes, inimigos de Dom Quixote.
Essa é a primeira pergunta aí tô colocando aí no chat. Lembro que começo de frase com letra maiúscula, tá? E nome também com letra maiúscula, para deixar o caderno bem organizado e adequado para um caderno de língua portuguesa. Vou aguardar um pouquinho vocês terminarem de copiar. Escrever no caderno, professora? No material Aprender Sempre. Ok. Lá da página 9, acho que está na página 9. Professor, Oi. esse caderno tem que entregar dia 13. Nós vamos conseguir terminar ele tudo até dia 13? Eu acredito que não, acho que é praticamente impossível. Mas o que a gente conseguir terminar, a gente faz e vocês levam para o que a gente fizer. Você não precisa terminar ele inteiro. Só o que a gente fizer aqui no Teams, tá certo? Aham, obrigada. De nada. Eu acho que se a gente conseguir fazer a primeira sequência de atividade, eu acho que é muito. Agora aqui, embaixo tem a pergunta 2, fala, leia o poema a seguir. É o poema Dom Quixote, e a escritora é Adelina Lopes Vieira. Vamos ver e analisar um com o outro. Tá vendo a diferença do texto em prosa para poesia? Olha os versos. Vamos ver se esse aqui apresenta rimas. Paulo tinha 6 anos incompletos. Tinha só 4, o louro e o gentil Mário. Foram à biblioteca, sorrateiros, e ficaram instantes, mudos, quietos, a espreitar-se de alguém que vinha. Então, ligeiros como o vento, correram para o armário que encerrava os volumes cabeçados. Eram 2 grandes livros encarnados, cheios de formosíssimas gravuras, mas pesados, meu Deus. Os pequeninos porfiavam, cansados, vermelhitos, por tirá-los da estante. Que torturas! Estavam tão apertados os malditos. Enfim, venceram não sem ter lutado. Paulo entalou um dedo, o irmãozinho, ao desprender os livros, coitadinho, cambaleou e foi cair sentado. Não choraram, beijaram-se contentes, e Paulo disse a Amaro, que belote, e vamos ver à vontade o Dom Quixote, sem os rádios ouvir impertinentes da avó que adormeceu. Oh, que aventura! Mário, tu não mexas, tu não te mexas, fica atento. Eu vou mostrar-te estampas bem pintadas, com uma condição: cada figura há de trazer ao nosso pensamento uma dessas partidas engraçadas, que eu sei que vais fazer. Serve-te assim? Está dito. Oh, que homenzinho magro, que esquisito. Quem é? É Dom Quixote. O barrigudo é Dona Sancha, que a mãe me disse. Dona Sancha é mulher. Oh, que tolice. O nome que ele tem, bobo, é Pançudo. Que está fazendo o padre na candeira, a entregar tanto livro à rapariga? Aqui, vocês conseguem ver uma narrativa, uma coisa
que está acontecendo em fatos, várias coisas que estão acontecendo. É tipo uma historinha também. É tipo uma historinha, né? É um poema, mas é um poema com narrativa. Tipo a história que a gente leu aqui atrás, do Don Quixote, só que essa aqui ela estava em prosa, parágrafo. Agora, essa aqui é uma história, mas está em poesia, em versos e uma estrofe só. Tem continuação aqui. São livros maus que vão para a fogueira. Quais são os livros maus? Não sei, mas penso que devem ser os que não têm dourados nem pinturas. Por mais que o papai diga que o livro é sempre bom, não me convenço. Ouves? Chamam por ti, fomos pilhados. Meu Deus, como há de ser? Mário, depressa, vamos arrumar isso assim. Não cessa de chamarmos a avó. Pronto. Ainda faltam 3 livros. Já não cabem. Que canseira. Tem figuras? Não tem. Capas bonitas? Também não tem. Então, são maus e saltam pela janela. Atira-os à fogueira. Era Seneca, Eurico e os jesuítas. Escaparam dos fogos os condenados. Ficaram tanto ou quanto amarrotados. Salvou-os papai. Mais impiedoso, fechou a biblioteca e rigoroso condenou os 2 réus. Feroz juiz a soletrar os contos infantis. Vocês viram a presença de rimas? De rimas? É uma poesia diferente, né? Um tipo narrativo. Tá mais pra história do que poesia. Se você não falasse que era tipo uma poesia e não tivesse escrito aqui, se você só tivesse lido, ia falar uma história. Se não tivesse vendo, né? Aí aqui fala para trabalhar em grupo. Esse trabalhar em grupo é se a gente estivesse na sala de aula. Como a gente não tá, a gente vai trabalhar em grupo, nós todos aqui, vocês com as respostas, eu com as perguntas, e a gente encontrando uma resposta em conjunto e escrevendo aqui. Fala, após a formação dos grupos, com a participação de todos, eleja um redator e um apresentador. E, na sequência, identifique os elementos da narrativa que compõem esse poema. Então, o enredo, qual que é o enredo dessa narrativa, desse poema aí? O que vocês conseguem observar da história? Qual história que passa aí nesse... Primeiro são 2 irmãos que vão na biblioteca da casa da avó. Eles buscam encontrar um livro muito cobiçado, muito querido. E tem muita dificuldade para encontrar esse livro, né? O irmão mais velho vai apresentando as figuras ao mais novo, dando a interpretação que já ouvira da sua mãe, inicia um diálogo com as figuras dos livros, aí a avó acorda e chama os irmãos. O pai, aqui tem uma parte que o pai o surpreende no exato momento que eles decidem jogar os livros que não conseguiram arrumar, e condena a soletrar os contos infantis. Aí eles vão ter que soletrar esses contos infantis. Aqui, ó, feroz juiz a soletrar os contos infantis. Então, devido às coisas que eles fizeram, aí o pai condenou eles a soletrar, falar letra por os contos infantis.
Vou colocar aqui e vocês vão escrevendo aí no caderno de vocês. Vou falando que aí vocês vão escrevendo já para a gente ir adiantando. 2 irmãos vão à biblioteca da casa da avó. Buscando encontrar um livro cobiçado. Então, no começo a gente vê isso, que são 2 irmãos que vão na casa da avó buscando encontrar um livro cobiçado. A aventura segue pela dificuldade, eles encontram muitas dificuldades. Em virtude do tamanho dos meninos. Para conseguir o livro. Ao encontrarem o livro que desejaram, o irmão mais velho vai apresentando as figuras ao mais novo. Dando sua interpretação pelo que já ouvira de sua mamãe. Iniciam um diálogo sobre as figuras que apresentam livros. E seriam descartados. Nesse momento, a avó acorda, chama pelos irmãos. O papai o surpreende. No exato momento em que decidem jogar fora os livros. Não estava cabendo dentro da caixa, que não conseguiam arrumar. Condeno-os a soletrar com
contos infantis. Coloquei aí a resposta. Esperar uns minutos. Pronto, deu para terminar? Pronto, gente. Peraí, professora, só mais um segundo. Estamos na página 12. Letícia, nós estamos na página 12. Você chegou atrasada. A gente está respondendo a questão 2. Aí no chat está a resposta da questão 2, tá? A gente leu uma poesia aqui que ela tem traços narrativos de uma história. Agora a gente vai para a próxima pergunta. Certo, Gabriel? Deu certo? Todo mundo já copiou? Ok. Na aula passada, a gente falou sobre que todo conto tem um enredo, que é a história, tem o espaço, que é o local onde acontece a história, o tempo, se é muito antigamente, se é nos dias atuais, os personagens e as características, e o narrador e o conflito. E essa poesia, por ser uma poesia com traços narrativos, ela também tem o enredo que a gente acabou de identificar, o espaço, os personagens. Então, eu pergunto para vocês, e qual espaço que isso acontece? Qual local? Tudo isso que a gente falou
Acontece na floresta, acontece na casa de alguém? Onde que acontece essa história aqui? Na biblioteca da avó. Na biblioteca da avó, na casa da avó, né? Na biblioteca. E qual que é o tempo? Qual que era a idade deles que fala aqui? Do Paulo e do Mário. Tá bem no começo. Fala, Paulo tinha 6 anos incompletos. Tinha só 4, o louro e gentil Mário. Então, o tempo aqui é o Paulo 6 anos e o Mário 4. Veja que nesses 2 primeiros versos, Paulo tinha 6 anos incompleto, tinha só 4, o louro e gentil Mário. O Paulo é um personagem, o Mário é outro. E aí, quando está perguntando o espaço, que é o local onde que acontece, não sei quem falou que é na biblioteca da avó. Está certo. E o tempo é a idade que eles tinham, quando eles eram crianças. Vamos colocar isso aqui no chat agora. A história acontece na casa da avó. Especificamente na biblioteca. Quando Paulo tinha quase 6 anos. E Mário 4. Fiz um a mais aqui. Letícia, o enredo é o que está aqui em cima, ó. Esse aqui é o enredo. Esse aqui é o espaço e o tempo. O espaço e o tempo está na página 11. Não, 11 não, desculpa, na página 12. Piorou, na página 13. Tá certo? Deu tempo de fazer? Sim. Sim? Aí, a próxima pergunta aqui são os personagens e as características desses personagens. Qual personagem que a gente tem aqui nessa poesia com traços narrativos? Olha aí
Quais personagens que a gente tem aqui? Mário, Pedro, a avó. Mário, o Paulo, quem mais? Era Paulo, eu escrevi Pedro. O Mário, o Paulo. A casa era de quem? A avó também é um personagem. A avó, se é a casa da avó. Quem que castigou eles, que eles iriam ter que soletrar cada conto? Aqui fala, no fim. Escaparam do fogo pai. os condenados. O juiz também? E o rigoroso condenou os dois réus, feroz juiz. Aí aqui está dando uma característica para o pai, como se o pai fosse um juiz. Entendeu? E esse pai, ele parece ser bonzinho ou parece ser rigoroso? Rigoroso. Rigoroso, né? E aqui tem uma pessoa que lê para eles. Quem que lê para eles? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, a dona Sancha, que é a mãe. Então, a gente tem esses personagens aí nessa poesia com traços narrativos. Vou colocar assim, ó. Paulo, o irmão mais velho. Aí eu vou separando por ponto vírgula. Vou colocando o nome do personagem, a característica e um ponto vírgula, para dar sinal que você está elencando personagens ou itens. O Mário, que é o caçula. E uma característica dos dois é que os dois gostavam de ler. Algo que a família preza, porque a família tem uma biblioteca em casa. Se a família tem uma biblioteca, é porque a família gosta de ler. Visto terem uma biblioteca. A avó, dona de casa. E, consequentemente, da biblioteca. O papai, né, é o salvador dos livros jogados fora. Impiedoso. Rigoroso. Esse é o narrador que está escrito? Então, esse é o pai, um personagem. Então tá contando a característica dele. Uhum. Rigoroso.
o juiz e condena ao castigo os meninos. Tem também a mamãe, personagem que lê para os filhos, incitando o gosto pela leitura. Então, aqui tem os personagens da nossa poesia narrativa e as características de cada um. O Paulo, que é o irmão mais velho, o Mário, que é o irmão caçula, os dois gostam de ler, a gente percebe que a família gosta de ler, e não é à toa que eles têm essa biblioteca em casa. A avó, que é dona de casa, e, consequentemente, dona da biblioteca também, que a história se passa na casa da avó. O pai, os meninos estavam jogando alguns livros fora, livros que não cabiam na caixa, e o pai viu que eles estavam jogando e foi impiedoso com eles, tipo um juiz, e condenou eles ao castigo de pegar e soletrar os contos. E a mãe, no começo da poesia, ela lê para os filhos, sempre incitando, sempre tentando maravilhar os filhos para gostar de ler. Terminaram? Tô quase. Ah, tá. Terminando, fala. Acabei. Acabou? Todo mundo acabou? E a nossa última aqui, nós fizemos os personagens, é o narrador e conflito.
Lembra da última aula que a gente estudou os tipos de narradores que a gente tem? Eu até coloquei aqui, ó. Tem o narrador personagem, que é aquele narrador que participa da história. O narrador observador, que ele só conta a história. E o narrador onisciente, essa palavra onisciente é aquele que sabe de tudo. Tudo que vai acontecer. É aquele que conhece toda a história. Conhece os personagens, seus pensamentos, sentimentos, e ele pode ser tanto primeira quanto terceira pessoa. Aí, eu pergunto para vocês, aqui nesse tipo, ó, aqui Paulo tinha 6 anos incompletos. Tinha só 4, o louro e gentil Mário. Foram à biblioteca sorrateiros e ficaram instantes mudos, quietos, a espreitar se alguém vinha. Então, ligeiros como o vento, correram para o armário. Esse narrador aqui que está contando, ele participa da história ou ele está só contando o que aconteceu? Só contando. Está contando. Só que ele sabe tudo o que vai acontecer ou ele não sabe o que vai acontecer? O que dá para perceber? Que ele sabe tudo que vai acontecer. Que ele sabe tudo, ele descreve cada sentimento que tem nos personagens. Por ele saber tudo que vai acontecer, é aquele que sabe de tudo, esse narrador é o narrador onisciente, que ele sabe de tudo que vai acontecer na história, sabe de todas as características do personagem. E além de perguntar aí do narrador onisciente, pergunta qual que é o conflito da história. Ou seja, onde que está aquela parte que todo mundo de ver onde chegou essa bronca do pai dele aí, do pai dos dois. O conflito gira em torno do quê? O que eles fazem escondidos? Eles descartam os livros? Descartam os livros, vão jogando fora, vão para a biblioteca da avó, né? E vai jogando fora os livros para não ser pego. Então, o conflito da história desse poema com traços narrativos é isso. Vamos colocar o último aqui. Vou pôr narrado em terceira pessoa com narrador onisciente, tá? Conflito gira em torno da busca e da leitura escondida. Na biblioteca da avó. Chegando a jogar livros fora para não serem pegos. Dá um tempinho aí para vocês
Isso, Letícia, assim mesmo. Você chegou mais tarde na aula, atrás aqui no chat deve ter mais alguma coisa das outras páginas também. Depois, na hora que eu colocar no YouTube, aí você assiste o comecinho que você perdeu. Ela falou que já deu certo. Terminaram? Sim. Na aula passada, eu pedi para vocês pesquisarem um conto. Eu só recebi só 2 alunos que me enviaram, 2 alunas, de uma história dos avós de vocês, ou da mãe, do pai, algum conto, alguma história que vocês já ouviram. Aí, aqui é que a gente vai usar. Quem me enviou foi a Vitória e a Letícia, acho. É a Vitória Gabriela Coelho, que me enviou, e a Letícia. Vocês estão aqui, vocês têm alguma história para contar? Vocês pesquisaram essa história? Se alguém tiver, me conta. A história que a Letícia me mandou, ela é de assombração. É um conto de assombração, um conto de terror. Pode pesquisar? Assim, vocês têm que pesquisar com as famílias de vocês, essa era a proposta. Porque aqui na aula 3, na aula 3, que está aqui embaixo, aqui fala, não se esqueça de realizar a pesquisa solicitada na aula anterior, utilizada na próxima aula, na aula 3. Então, aqui, vocês, nessa aula, vai fazer o varal de conto. Aí, fala, para realizar atividade 1, vamos lembrar as características dos contos e seus elementos. Aí, a gente já relembrou as características, que é uma narrativa curta, tem enredo, personagem, isso no começo da aula. Você receberá do seu professor uma folha em branco. No caso, vocês têm essa folha em casa. Pinte-a ou enfeite como julgar necessário. Acesse o áudio que você gravou para a atividade Hora de Pesquisar ou relembre o relato que ouviu. Depois, converta o áudio em um relato de um conto escrito, registrando-o nessa folha. Então, aqui, vocês vão pegar esse relato que era para vocês terem colocado em áudio. E vocês a maioria não me enviou, para vocês escreverem no papel, passar isso para o papel. E quem me enviou, fazer também no papel. Aí vai colocar quem que é o narrador da história, se narra em terceira ou em primeira pessoa. Quando narra em primeira pessoa, participa da história. Quem são os personagens, como elas se caracterizam, altos, magros, baixos, como que eles são, medrosos, onde a história acontece, como que é o cenário, quando a história acontece, o enredo está nítido para a gravação, o que acontece no início, no meio e no fim da história. Então, essas perguntas que vocês têm que responder para mim. Aí, quando vocês terminarem isso, que vocês têm até terça-feira para fazer. Terça-feira, dia 10. Vocês têm até dia 10 para fazer essa atividade da aula 3. Aí,
vocês me enviam as fotos dos textos de vocês para eu montar o varal. Aí eu vou montar o varal, vou tirar foto e vou mandar no grupo, o nosso varal de conto. Aí eu monto o varal, tiro foto e mando no grupo, que é o meio que a gente encontra para poder divulgar. Aí aqui fala, compartilhando sua produção. Exponha um conto como que você produziu, montando com outros estudantes o varal das produções. Mas antes trabalhe junto com o professor a revisão do seu texto. Os leitores entenderão a história da forma como está escrita. Então, você tem que se autoavaliar na hora que você está escrevendo um texto. Você vai perguntar para você mesmo ao ler a sua história. As pessoas vão entender da forma como você escreveu? Há erros de convenção de escrita, ortografia, acentuação e outros? Então, tem palavra que está sem acento, está com começo de frase com letra maiúscula, tem pontuação. Para isso, você deve contar com programas da internet, como editores de texto para essa revisão. Assim, você poderá expor os textos que despertarão em outras pessoas o desejo pela leitura e pela escrita também. É uma atividade interessante. Claro que se a gente estivesse na sala de aula, seria de outra forma, mas, igual eu disse, a gente tem que fazer o nosso melhor nessa situação que a gente tem. Então, vocês produzam o conto de vocês, pode ser imaginário, ou vocês perguntam para os pais se tem alguma história louca, ou que seja uma história verdadeira, e escrevam e me tiram uma foto para me enviar para eu montar o varal de contos. Oi? Bem louca mesmo. Colocar aqui no chat as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. São essas aí as perguntas. Vocês entenderam que jeito que é para fazer? Tem alguma dúvida? Não precisa ser um conto longo, pode ser uma pequena história mesmo. Não precisa ser uma coisa enorme. A das meninas que elas me enviaram ficou bem legal. E o que vocês têm que deixar bem claro são as características dos personagens. E para pegar e deixar claro para o leitor o que vocês estão querendo dizer. A nossa aula vai até 4h30. Só que essa atividade aqui, ela demora um pouco para fazer. Então, eu vou encerrar a aula mais cedo. Porém, vocês vão fazer essa atividade para me enviar até terça-feira que vem. Combinado? Ok? Ok, tchau. Tchau. Tchau para todos, uma boa semana, boas aulas durante a semana. Tchau, professora. Tchau.